Meu nome é Gabriel e hoje eu quero falar sobre modelagem de dados. Você já tentou criar um sistema ou realizar alguma análise e reparou que os dados estavam completamente bagunçados? Provavelmente faltou uma coisa: a modelagem de dados. E hoje eu vou mostrar a importância disso, como isso muda completamente a forma que você trabalha com seus dados. Modelagem de dados é o processo de você estruturar, entender e planejar como os dados do seu sistema, do seu negócio, vão se organizar, como eles vão se relacionar e, principalmente, como eles vão ser acessados. A modelagem de dados ocorre em 3 níveis diferentes: no nível lógico, conceitual e físico. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e no final a gente vai construir esse diagrama. Bora lá! Beleza, vamos começar falando do modelo conceitual então. O modelo conceitual ele tem como objetivo representar os dados de forma abstrata, focando agora exclusivamente no entendimento do negócio, sem se preocupar em focar em partes que são técnicas ainda. Nesse modelo, nós utilizamos algo chamado de MER, que significa Modelo Entidade de Relacionamento. O MER tem como objetivo representar objetos do mundo real, as suas características e as relações entre eles. E para isso nós utilizamos 3 principais elementos, que são entidades, atributos e as suas relações. Vamos entender isso agora. Vamos lá, o que são entidades? Entidades basicamente são objetos do mundo real que tentamos representar dentro do nosso código. Então a gente pode pensar em, por exemplo, produto, cliente, loja, empresa, dentre outras entidades que poderemos vir a querer representar dentro do nosso domínio de sistema. E dentre as entidades nós temos 3 tipos principais, sendo elas entidades fortes, entidades fracas e entidades associativas. As entidades fortes, elas existem por conta própria e é isso, não depende mais nada, nem de uma outra entidade, elas só existem e pronto. Nós podemos pensar numa entidade cliente. O cliente ele tem seu identificador próprio, por exemplo, o CPF, e ele não depende mais de ninguém para existir, é um cliente, pronto e acabou. E nós temos as entidades fracas, dependem de outra entidade para existir. Então a gente pode pensar numa entidade dependente, onde ele depende de algo, de alguém para existir. Normalmente eles não têm identificador único, ou às vezes não faz sentido ter. E nós temos as entidades associativas, que normalmente nós utilizamos para fazer a relação, fazer esse relacionamento entre 2 entidades. Como por exemplo, a biblioteca. Temos o cliente e nós temos o livro. Então um cliente pega emprestado um livro. Então esse relacionamento, de pegar emprestado, ele acaba se tornando uma entidade, onde ele vai ter suas próprias características, como por exemplo, horário de devolução, quando o cliente pegou, livro, multa, e nós usamos dessa forma. Então nós dominarmos e entendermos como esses tipos de diferença entre as entidades se torna primordial para que no futuro consigamos fazer esse relacionamento de forma mais clara. Para que entendemos o que são as entidades, bora falar de atributos. O que são os atributos? Os atributos são basicamente as características das entidades. São o que ajudam a descrever as entidades com mais detalhes. E então, se a gente for pensar no exemplo de uma entidade pessoa, o que uma pessoa tem? Quais são as características dela? Uma pessoa tem um nome, ela tem uma altura, tem um endereço, tem um peso, tem uma idade. Aí você vai virar para mim e falar, poxa, entendi. Sempre que eu for modelar uma pessoa, então, for criar uma entidade pessoa, eu vou ter que ter essas características, esses atributos. E a resposta é não, porque isso vai depender do seu sistema que você está modelando, do seu negócio. Porque às vezes não faz sentido você saber a altura da pessoa, por exemplo. Então isso é uma coisa que vai variar, vai depender. E assim como as entidades, os atributos têm os seus próprios tipos. Bora falar deles agora. Vamos começar falando do atributo simples ou atributo atômico. O atributo simples, basicamente, ele não pode ser quebrado em partes menores. Então, se a gente for pensar num exemplo, seria o CPF. O CPF é uma informação única ali, que não pode ser quebrada. E é isso, ele é indivisível. Logo em seguida, nós temos o atributo composto. O atributo composto já pode ser quebrado em partes menores. A gente pode pensar no caso do endereço. O endereço pode ser quebrado em rua, estado, bairro. E é isso, ele é composto por atributos menores. Nós temos também o atributo multivalorado. Isso é quando uma entidade ela permite que o atributo tenha mais de um valor. Podemos pensar no caso do telefone. Um cliente ou uma pessoa ela tem
mas pode ter, né, mais de um telefone, pode ter 1, 2, 3 telefones. Nós temos também um atributo derivado. Esse atributo, ele depende de outro atributo para ser calculado. A gente pode pensar no caso da idade. A gente não armazena diretamente no banco a idade da pessoa. Por quê? Porque ela muda conforme o tempo, né? E a gente faz o quê? A gente então armazena a data de nascimento, que a partir dela a gente usa para calcular a idade. E por último a gente tem um atributo-chave. Esse é usado como identificador único, né, para identificar cada registro daquela entidade no banco. E para fechar esse bloco vamos falar sobre relacionamento, que é o que liga uma entidade à outra. Através dele nós conseguimos dizer no nosso sistema como as entidades estão conectadas entre si. E normalmente para isso nós utilizamos verbos. Se a gente for pensar em alguns exemplos, nós podemos pensar em um cliente faz um pedido, um aluno assiste ao curso, uma pessoa trabalha em uma empresa. Então todos esses verbos, né, trabalha, estuda, faz, eles acabam sendo maneiras de nós traduzirmos, representarmos esse relacionamento das entidades. E junto dos relacionamentos nós temos alguém muito importante, que é a cardinalidade. E ela serve para indicar quantas ocorrências de uma entidade se relacionam com quantas da outra. Então ela meio que define as regras do relacionamento. A gente pode pensar da seguinte forma. Uma pessoa trabalha em quantas empresas? E uma empresa pode ter quantas pessoas trabalhando nela? Então a gente pode pensar dessa maneira. E assim como os atributos e as entidades, nós temos tipos também para a cardinalidade. Então nós temos o tipo 1 para 1, né, que nós chamamos. Esse tipo nós podemos pensar em duas entidades, por exemplo, na entidade pessoa e entidade CPF. Por quê? Uma pessoa ela tem um CPF e um CPF está associado a uma pessoa. Então nós temos esse relacionamento 1 para 1. Nós temos o relacionamento também 1 para muitos, né? 1 para N que a gente chama. Então a gente pode pensar no caso de funcionário e departamento. Porque um funcionário tem um departamento, mas um departamento pode ter muitos funcionários. E nós temos o último tipo, que é o tipo muitos para muitos. E nesse caso nós podemos pensar em aluno e disciplina. Por quê? Porque um aluno pode ter várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos associados. Então nós entendermos isso, a cardinalidade e o relacionamento, muito importante para nós não termos redundância na nossa modelagem, tá? Para nós mantermos a organização e a integridade dos dados, é claro. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é o MER, né, que é o modelo entidade de relacionamento, vamos agora falar sobre o DER, que é o diagrama entidade de relacionamento. E as pessoas confundem muito, né, quando a gente está falando de MER, DER, e pensa que o MER é a parte do diagrama, é a parte de desenhar. E não, o MER é justamente isso que a gente acabou de fazer, é algo realmente mais teórico, tá? Então é você entender o que são atributos, as entidades, o relacionamento, como você vai contar aquela história ali do seu sistema, como é que você vai modelar aquilo ali no papel, na sua cabeça, tá? Então é algo mais conceitual, você querendo representar coisas do mundo real, né? Entidades do mundo real, de forma mais conceitual. E agora a gente vai partir para o DER, que realmente é a parte do diagrama, é a parte que você vai construir o seu modelo, vai começar a desenhar ali. E para isso nós utilizamos alguns elementos visuais, tá? Utilizamos de retângulo, losango, e cada um com a sua finalidade. Mas, conforme a gente for fazendo aqui, for desenhando, eu vou explicando melhor. Vamos lá, pessoal, chegou a hora da gente apresentar e montar aqui tudo que a gente aprendeu no MER em desenho. Então, vamos partir agora para montar o nosso diagrama. Diagrama de entidade e relacionamento DER, né? Que vai ser a parte visual, para a gente conseguir explicar os dados, entidades, atributos de forma visual, né? De forma de diagrama. Então vamos partir para isso. E a ferramenta que eu escolhi foi a Draw.io, tá? Que é uma ferramenta simples, online, gratuita, você não precisa se cadastrar nem nada. E eu estou optando por essa, você pode usar a que você quiser. E essa questão de ferramentas, tudo, pode acabar variando a maneira que você representa os seus elementos, tá? Então, tem algumas ferramentas que, por exemplo, para você representar atributos, não são elipses, são quadrados. Então, isso tudo vai depender da ferramenta que você está utilizando, da sua equipe e até da empresa, o local onde você trabalha, tá? Então, isso vai variar,
mas a forma que eu vou apresentar aqui para vocês é a forma que normalmente a gente aprende. Vamos começar então pelas entidades, pessoal. O exemplo que eu escolhi aqui para a gente estar desenhando, fazendo no diagrama, vai ser um exemplo de um sistema de adoção de animais, tá? Através desse sistema, nós vamos conseguir ver bem os conceitos que nós passamos lá pela etapa do MER. Então, questão de atributos, tipos de atributos, né? Tipos de entidades, relacionamento e tipos de cardinalidade. A gente vai conseguir passar e ver bem nesse exemplo aqui. Então, vamos começar. Como nós estamos falando de entidades, nós vamos representar elas através de um retângulo, tá? Então, esse cara aqui. E esse nosso sistema nós vamos ter 4 tipos de entidade, tá, pessoal? Aqui. E quais vão ser elas, né? Como o nosso sistema é de adoção de animais, então nós temos que ter uma entidade animal, né? Nós temos que ter também uma entidade pessoa. E nós vamos ter uma entidade ficha médica. Médica. E essa última aqui, por enquanto, não vamos mexer. Vamos deixar ela aqui. Mas já sabem que no futuro a gente vai ter mais uma entidade. E por que nós fizemos isso aqui, tá, pessoal? Quando a gente está falando de modelo conceitual, né, nós não estamos falando de tabelas e nem de colunas. Nós estamos falando de formas geométricas para representar o nosso domínio de sistema aqui. Então aqui a gente já começou e já conseguiu representar nossas entidades, tá, de forma clara. Só que vocês lembram bem que eu comentei que existem tipos de entidades, né? E uma delas é a entidade fraca. E aqui no nosso sistema nós temos uma entidade fraca. Qual entidade aqui vocês acham que é uma entidade que não é forte, é fraca? No caso aqui é a ficha médica, tá, pessoal? Por quê? Porque essa entidade, ela concorda comigo que ela é uma ficha médica, então ela tem que estar associada a outra entidade, né? Ela é uma ficha médica de quem? No nosso caso aqui é um sistema de animal, né? De adoção de animais. Então ela está associada a um animal. Então ela depende do animal para existir, né? Um animal tem uma ficha médica e uma ficha médica pertence a um animal, tá? E quando a gente está falando de entidade fraca, pessoal, a gente tem outra forma geométrica para representá-la. E é o retângulo duplo, tá? Então é um retângulo dentro do outro, que é esse cara aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, então. Vai pegar e vai escrever nesse cara aqui, ficha médica. Show? Então a gente conseguiu representar a nossa entidade fraca aqui agora. Esse cara aqui, a gente vendo ele assim, a gente consegue dizer, né, e consegue reparar e perceber que ele é uma entidade fraca só pelo esse desenho geométrico dele. Agora vamos partir para os relacionamentos. Agora vamos criar os nossos relacionamentos aqui das nossas entidades, pessoal. E como é que nós fazemos isso, né? Você me pergunta. Como é a forma que nós representamos um relacionamento aqui no modelo conceitual? E é através do losango, tá? Através desse cara aqui. Esse cara aqui que vai ser onde nós vamos botar o nosso verbo e vai representar a nossa relação. Então a gente pode pensar aqui, né? Vamos começar por pessoa e animal, tá? Esses dois caras aqui têm um relacionamento, né? Faz sentido. A gente está falando de um sistema de adoção de animais, acho que faz sentido uma pessoa, né, poder adotar um animal. Então vamos lá. Vamos pensar então como é que vai ser esse verbo, né? Essa relação. Uma pessoa ela pode adotar um animal, né? E um animal ele pode ser adotado por uma pessoa. Então aqui a gente já conseguiu representar a nossa relação. Está faltando só a gente fazer essa conectividade aqui através das setinhas, tá? Então aqui a gente conseguiu representar a nossa primeira relação, né? De pessoa com animal, animal com pessoa. Então agora vamos fazer de ficha médica, né? Como a gente havia comentado antes, a ficha médica, né, é uma entidade fraca e ela depende de um animal, né? Ela está associada a um animal. Então vamos fazer essa relação, né? Vamos botar ela aqui mais para baixo, pegar mais um losango, botar aqui no meio e vamos pensar agora nos nossos verbos. Então o animal ele tem uma ficha médica, né? E uma ficha médica pertence a um animal. Show? Então vamos puxar só a setinha aqui
e conseguimos representar as nossas relações aqui no nosso sistema. E agora, pessoal, a gente pode estar falando sobre cardinalidade, tá? E quando a gente está falando de cardinalidade, a gente tem a cardinalidade mínima e a máxima. Como assim? Não sei se vocês lembram, mas a cardinalidade, né? Ela vai ser quem define, vai ser um indicador que define a quantidade de ocorrências de uma entidade com a outra, né? Então, se a gente pensar aqui, né, uma pessoa, ela pode adotar quantos animais? E um animal, ele pertence a quantas pessoas, né? Ele é adotado por quantas pessoas? Então, vamos pensar aqui, né? Então, eu vou pegar aqui deixa eu clicar aqui, aqui vai. Vamos escrever aqui, então, esse nosso mínimo e máximo de cardinalidade, né? Então, uma pessoa, ela pode adotar vários animais, né? Então a gente já pensa naquele nosso relacionamento para muitos, né? Então uma pessoa pode adotar muitos animais. E um animal, ele pode ser adotado por quantas pessoas? Por uma pessoa, que vai ser o mínimo, né? Quer dizer, vai ser o mínimo. E no máximo uma pessoa. Então aqui, pessoal, a gente conseguiu já representar as nossas cardinalidades, né? Nossas relações. Então aqui a gente tem uma relação um para muitos e um para um, né? E o que a gente está dizendo aqui, pessoal? Aqui quando a gente bota o número 1, a gente está dizendo que é como se a gente estivesse dizendo que a pessoa é obrigada a adotar um animal no nosso sistema aqui, tá? Se isso aqui você estiver modelando e o seu sistema, por exemplo, não fosse obrigado, a pessoa não é obrigada a adotar um animal. Então ela vai lá, chega no recinto, no ambiente, vê o animal, mas não quer adotar. Então a gente pode mudar essa questão da cardinalidade, né, do mínimo. Então, aqui, por exemplo, uma pessoa, ela no mínimo adota quantos animais? Pode ser que ela adote um, mas pode ser que ela adote nenhum, né? Então a gente bota o 0 aqui no lugar do 1. E o animal, a mesma coisa, no mínimo, ele é adotado por no mínimo quantas pessoas? Por uma ou por nenhuma, né? Então, isso aqui a gente está falando de cardinalidade mínima e máxima, né? Mas isso aqui não deixa de ser uma relação, aqueles tipos de relação que nós comentamos. Então, um para muitos, um para um, muito para muitos, tá? E agora a gente vai falar sobre a relação da ficha médica. O animal, ele tem quantas fichas médicas no mínimo? No mínimo, né, nosso animal vai ter uma ficha médica, né? E ele pode ter quantas no máximo? Pode ter várias, tá? E se você quiser também, você pode botar um 0 aqui, tá? Porque o seu animal pode não ter passado pelo exame, feito nenhum exame, então pode ser que ele ainda não tenha ficha médica, tá? E ficha médica? Ficha médica, né, pertence a um animal. Então, esse pertencer, né, vai... Aqui um texto. Qual vai ser o mínimo, né, da ficha médica? Uma ficha médica pertence a, no mínimo, quantos animais? Tá? Uma ficha médica, no mínimo, pertence a um animal, né? E no máximo? No máximo vai pertencer também a um animal. E isso é claro, pessoal, lembrando que nós estamos modelando aqui o nosso sistema, né? Então isso tudo vai depender da regra do seu negócio, do domínio do sistema que você está desenvolvendo. Então, como eu comentei, né? Aqui a gente pensou que pode ser que alguém não adote um animal. Pode ser que no seu sistema seja obrigado a adotar, né? Então você pode representar do 0, representar com o número 1 mesmo. Aqui nós botamos a questão do 0 também na ficha médica, né? Um animal não precisa, no mínimo, não teria ficha médica. Só que você, no seu sistema, pode ser que para adotar ele já tenha que ter passado por uma bateria de exames, não sei o que. Então, ele no mínimo vai ter uma ficha médica, né? E show, a gente pode representar, né? Isso tudo vai depender, isso é tudo, né? Não tem uma regra para essa modelagem, vai depender do seu sistema. E vamos falar agora sobre a última entidade aqui que eu separei, que estava paradinha aqui. E onde que ela vai entrar, né, pessoal? A gente conseguiu representar aqui as nossas relações, os nossos verbos. Só que a gente tem esse cara aqui no meio, que é o verbo adoção, né? Adotar.
Então, esse cara aqui pode ter as suas próprias características, seus próprios atributos. Pode querer representar nele outras coisas. Então, ele pode ser só uma relação, que nem a gente fez aqui, ou ele pode se tornar também uma entidade, tá? Como vocês lembram, nós temos entidades que são fortes, fracas, nós representamos com uma ficha médica, e entidades associativas, tá? Então, se a gente quiser representar uma entidade associativa aqui, a gente pode. É muito comum, pessoal, a gente, quando está falando de entidade associativa, a gente pensar em criar uma entidade associativa só quando a gente tem uma relação muitos para muitos, né? Quando a gente está falando de relacionamento. E aqui a gente pode ver que a gente não tem relação muitos para muitos, né? Aqui tem um para muitos e para um. Então, isso não é uma regra, assim, você não é obrigado a só fazer uma entidade associativa quando tem uma relação muitos para muitos. Isso é uma coisa que as pessoas também acabam se confundindo. Tá? Isso aqui é quando você quer representar, você quer que aquele seu verbo ali, né, que é a sua relação, ela tem as suas próprias características. Então, poxa, faz sentido aqui para o meu sistema eu conseguir ter alguns dados ali, né, quando é que foi a adoção, o status da adoção. Então, poxa, faz sentido, então isso aqui vai se tornar uma entidade associativa. Então vamos transformar ela aqui numa entidade associativa. Primeiro eu vou até tirar essas setinhas aqui para botar uma parada melhor no lugar. O correto seria ter uma barrinha, acho que é esse aqui. Esse cara maior aqui a gente vai pegar, vai excluir ele, tá? Esse aqui de baixo também vou excluir. E como é que a gente vai representar a nossa entidade associativa? Nós vamos representar através desse cara aqui. O nome dele. Entidade associativa. Vou botar ele aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos terminar de botar as barrinhas aqui. Vamos escrever o nosso verbo aqui dentro da nossa entidade associativa. Tá? Então uma pessoa ela pode adotar, né? Adotar um animal. E o animal pode ser adotado por uma pessoa, né? Então aqui a gente já conseguiu desenhar bem, né, as nossas entidades, seja ela forte, associativa ou fraca, e as nossas relações e cardinalidades, né? Então vamos ler tudo isso aqui para ver se a gente fez certo. Então uma pessoa, no mínimo, né, ela pode adotar um animal e no máximo pode adotar vários animais. E um animal pode, no mínimo, ser adotado por uma pessoa e, no máximo, também pode ser adotado por uma pessoa. Beleza. Agora, ficha médica. Um animal, no mínimo, tem uma ficha médica e, no máximo, várias fichas médicas. E uma ficha médica pertence a, no mínimo, um animal e, no máximo, a um animal também. A ficha médica vai ser, no máximo, de um animal. Então, a gente conseguiu fazer bem aqui o nosso desenho, o nosso diagrama. E vamos partir agora para a parte de atributos. Agora que já implementamos as nossas entidades e relacionamentos, vamos partir para os atributos. Os atributos, pessoal, que são as características, né, das entidades, nos ajudam a entender com mais profundidade e clareza o que nós queremos armazenar dentro do nosso sistema. E dentro aqui do nosso DER, né, a forma que nós representamos os atributos é através da elipse, tá, pessoal? Então, um atributo ele é representado através dessa forma aqui. Então, vamos começar a implementar os atributos de pessoa, tá? Vou pegar aqui na minha colinha que eu tinha separado nosso gabarito e vou começar a escrever os atributos que a nossa pessoa vai ter, tá? Então, vou escrever aqui. Então, já separei 3, né? CPF, nome da pessoa, data de nascimento. Vamos botar também endereço, idade e telefone, beleza? Aqui eu vou até botar tudo minúsculo para ficar no padrão. CPF eu vou deixar tudo maiúsculo porque a gente vai entender por quê. Beleza? Então aqui eu representei
conseguir representar os atributos da minha pessoa, tá? E assim, e vocês lembram bem, né, que existem tipos de atributos. Então, sendo eles atributos simples, multivalorado, atributos-chave. Então, todos que representamos aqui foram atributos, né? Essa nossa primeira representação de uma elipse simples foram atributos simples, tá? Então, sempre que a gente representa uma elipse assim, a forma que a gente está representando, é um atributo simples, tá? E a gente conecta eles, essa conexão aqui, com a nossa pessoa. Vou fazer com essa setinha mesmo, tá, pessoal? Vou pegar aqui, fazer todas as conexões. E show de bola. Então a gente conseguiu representar aqui os nossos primeiros atributos. Vamos partir agora aqui para os atributos de animal, tá, pessoal? Então vamos lá. Vou pegar aqui, já copiar esses caras aqui para aproveitar. E quais vão ser os atributos que o nosso animal vai ter, né? Então nosso animal vai ter um nome também. Nosso animal, no lugar de CPF, eu vou botar espécie. O porte do nosso animal também vou botar. E a idade, tá? E no lugar... Vou botar mais um aqui. Mais um aqui. Pra cá. E no lugar desse cara aqui eu vou botar ID do animal, que vai ser o identificador, né? Já fazendo referência àquele tipo de atributo que nós mencionamos, né? Seria um atributo chave. Então, já consegue pensar em algo desse tipo aí. Show. Agora vamos para os atributos de ficha médica. Pode ser? Então, vou pegar aqui, já vou copiar esses de baixo, jogar para cá. No ficha médica nós vamos ter o número da ficha, né? O peso. Vamos ter vacinas. Vamos ter, deixa eu copiar mais aqui alguns. Pegar individualmente. Beleza? Então vamos lá. Vamos ter a data da consulta, né? E observações. E tá tudo certo. Vamos ver a data da consulta, número da ficha, vacinas, peso e observações. É isso mesmo. Então vamos conectar aqui nossos atributos na nossa entidade fraca. E agora a gente conseguiu representar, pessoal, quase todos, na verdade, né? Porque se a gente lembrar, nós transformamos essa nossa relação de adotar, né, de adoção, em uma entidade associativa. Ou seja, ela tem suas próprias características, seus próprios atributos. Então a gente tem que representar isso aqui também. Aqui a gente conseguiu representar todos os atributos já das nossas entidades. Mas agora a gente tem que modificar, né, pessoal? Porque aqui, como eu mencionei, nós representamos os atributos simples. E não necessariamente essa é a melhor representação para todas essas características. Pode ter características aqui que poderiam ser outros tipos de atributos. Vamos fazer isso agora, né? Vamos lá, pessoal. Vamos mudar agora a forma que a gente está representando os nossos atributos. Começando por pessoa, tá? Então, como eu havia mencionado, né? Nós representamos aqui todos esses atributos e representamos eles como atributos simples. Então a gente pode pensar aqui, né? O nome realmente é um atributo simples. A data de nascimento, um atributo simples. Idade, será que idade é um atributo simples? Será que endereço é um atributo simples? Telefone também será que é um atributo simples? A resposta é depende, pode ser. No seu sistema pode ser que você queira representar endereço como coisa só, um atributo simples. Só que pode ser que no seu sistema você queira representá-lo como um atributo composto, né? Então você quer quebrar o endereço em características menores. Então como é que a gente representa isso aqui no nosso DER, né? Nosso modelo, nosso diagrama, diagrama entidade de relacionamento. Nós fazemos dessa forma aqui. Então a gente vai pegar outras elipses e vai quebrar em quantas a gente quiser, né? Se a gente quer, por exemplo, quebrar um endereço em rua, bairro, vamos fazer isso aqui. Vou pegar aqui uma setinha,
Vou conectar os outros dois que nós quebramos aqui agora. E a gente vai conseguir escrever aqui, né, rua e bairro. Show? Então, dessa forma aqui a gente consegue representar esse cara aqui, o endereço, né, como um atributo composto. Show? Telefone, né, nós podemos representar ele de uma forma melhor. Que vai ser um atributo multivalorado, tá, pessoal? O atributo multivalorado, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse cara aqui. Essa forma geométrica aqui, que vai ser a elipse, tá? Envolvida por outra elipse. Então a gente pode pegar aqui, vou escrever aqui por cima, telefone. Tá? Vou excluir esse nosso antigo aqui e vou conectar ele no lugar do outro. Vou botar ele aqui. Show? Então, através dessa representação aqui, a gente consegue dizer que esse atributo aqui, ele é multivalorado. Idade, né? Idade a gente pode pensar num atributo derivado, certo? Por quê? Porque a gente não armazena diretamente a idade no banco. Ela é derivada da data de nascimento. Então a gente vai pegar... E como é que a gente representa aqui, tá, pessoal? Como eu mencionei, existem diversas formas de você fazer um modelo conceitual, dependendo da ferramenta, dependendo da sua empresa, do seu time, como é que vocês representam, né? Só que a forma muito comum que o pessoal faz é mudando a linha. Então o pessoal bota uma linha tracejada para representar esse tipo de atributo. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu acho que esse cara aqui serve. Vamos botar ele aqui. Aqui, conectar aqui você e você eu conecto aqui. Então, através disso aqui eu consigo ter essa identificação e consigo bater o olho e falar, poxa, esse cara aqui não é um atributo simples. Tá? Temos data de nascimento, podemos deixar como atributo simples, nome também. E o CPF. O CPF aqui, pessoal, ele está servindo como o nosso atributo-chave, né? O nosso identificador único. Se a gente for reparar aqui em outras entidades, a gente tem o ID animal, a gente tem o ID de adoção, a gente também tem... Cadê? Aqui a gente não tem, está representando de outra forma. E aqui a gente tem o CPF. Então o CPF ele é a nossa forma de representar o atributo-chave. Como é que nós fazemos isso? Nós temos o cara, que vai ser uma elipse sublinhada, tá, pessoal? Esse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui no lugar do nosso atributo simples antigo. Tá? Então CPF. Show de bola? Show de bola. Então agora vamos partir para o próximo. Partindo para o próximo aqui, pessoal, a gente tem a adoção, né? Adoção, a gente tem a data da adoção, que é simples. Acabei botando duas datas da adoção aqui, pessoal. Vou trocar uma aqui. Botar status, não tinha reparado. Mas data de adoção é simples, status também é simples. E o ID adoção vai ser a nossa chave, né? Então a gente vai mudar ele também. Vou pegar aqui, cadê? Beleza, botamos ali certinho. Vamos partir aqui para animal então, pessoal. A gente tem o ID animal, né? Que vai ser a nossa chave, a gente já sabe. Vamos já tirar ele aqui e botar outra no lugar. Vamos pegar aqui. Cadê? A nossa colinha de animal, show. Espécie, nome, porte, idade também podem ser simples. Todos vão ser simples. Idade, se a gente quiser, como é que a gente pode representar isso aqui? A gente pode representar igual a pessoa, né, de ser algo derivado. Aqui no nosso sistema a gente não tem a data de nascimento do animal, né? Então a gente pode identificar ele como algo simples, né? Porque é um sistema de adoção, a gente pode pensar que a gente vai registrar ali a idade do animal quando foi adotado ou algo assim do tipo. Mas se você quiser, no seu sistema você poderia ter a data de nascimento do animal, né? Se for um criador, você pegou o animal e criou ele ali, né? Pariu ele ali, então você sabe a idade dele, quando ele nasceu. Então você poderia ter isso registrado. Mas isso vai depender de sistema para sistema. Aqui no nosso a gente optou por não ter, tá? Agora, ficha médica, temos o atributo data da consulta, que vai ser um atributo simples. Número da ficha também. Vacina, a gente pode alterar aqui, vai ser um multivalorado.
né? Porque o cachorro pode tomar muitas vacinas, muitos tipos de vacinas, tá? Então, a gente bota aqui vacinas, multivalorado. Peso também simples, observações também vai ser simples. Então aqui a gente consegue fechar, tá, pessoal? Todo o nosso DER, todo o nosso diagrama, a gente conseguiu representar nossas entidades, nossos relacionamentos, cardinalidade e, agora por último, nossos atributos. Então conseguimos sair do mundo das ideias, né, do nosso modelo entidade de relacionamento e conseguimos partir para algo visual, algo claro, um desenho claro, né, cheio de significado, com seus respectivos atributos, entidades e seus relacionamentos, tá? Então, a gente conseguiu representar isso muito bem através do nosso diagrama entidade e relacionamento aqui no final do vídeo. Hoje, pessoal, a gente falou um pouquinho mais sobre o modelo conceitual, né? Então, se vocês quiserem, nos próximos vídeos a gente pode estar avançando nesse sentido, ir para o modelo lógico, físico, né? Implementar tabelas, ir para o banco de dados, de repente até montar alguma coisa em SQL, né? Uma query, e avançar nesse sentido, tá? Mas hoje a gente pode ver aqui um pouquinho mais do modelo conceitual e a gente entender a questão da modelagem de dados, né, pessoal? É algo que vai separar o nosso sistema de ser bagunçado para algo que realmente vai ser escalável e que vai trazer sentido, vai agregar para o seu negócio de fato, tá? Então, se você gostou do vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e mande para aquele seu amigo de tecnologia.